Amém, irmãos. Bom dia a todos. Que a graça e a paz de Jesus sejam com todos os irmãos aqui nessa manhã, os que estão adorando a Deus em suas casas, onde estiverem, por meio dessa transmissão. E que privilégio nós temos nessa manhã, não é, irmãos, de chegar aqui, uma manhã chuvosa, onde todo mundo teria aí mais razões para esticar um pouquinho o horário na cama ou na rede, mas nós nos esforçamos para enfrentar aqui talvez um pouquinho de trânsito e chegamos para louvar ao Senhor, para alimentar a nossa alma. Que bom que você veio, que bom que você está aí. E vamos meditar na palavra do Senhor, vamos celebrar ao Senhor por tudo que Ele tem feito, tem nos dado, pela sua graça e sua bondade na nossa vida, não é? Porque se estamos aqui, é obra das suas mãos, é da sua graça, do seu amor e do seu cuidado agindo em nossas vidas. Irmãos, nessa manhã, antes de entrarmos aqui na reflexão, eu queria orar com vocês e queria que também você puder abrir a sua Bíblia aí no Salmo 46. Nós vamos fazer uma leitura deste Salmo e em seguida outros textos e vamos meditar na palavra do Senhor. Então, se você puder curvar a sua cabeça, talvez se puder também colocar a mão sobre o seu coração, nós vamos orar ao Senhor nessa manhã para que Ele fale conosco, para que Ele nos toque, nos transforme, nos lave, faça o seu querer em nós essa manhã. Pai, nós rendemos ao Senhor todo o nosso louvor, adoração dedicada nesse lugar, essa manhã, Senhor, nós tributamos somente ao Senhor, ao Teu nome, Jesus. Te agradecemos, Pai, pelos livramentos da semana, pelas orações atendidas, pelos milagres que nós desfrutamos e vivenciamos e podemos nessa manhã testemunhar da Tua parte. Obrigado por cada um dos irmãos que estão conosco aqui, os que estão acompanhando em outros lugares, os que estão, Deus, nessa hora, enfermos, desanimados, distantes. Oramos para que, Deus, o Teu poder e a Tua graça os alcance nessa hora, Pai. Oramos, Deus, por cura, por milagres, por libertação. Oh, Jesus, nessa manhã, cumpra-se o Teu querer em nossas vidas. Fala conosco, desperta-nos, Pai, em amor, em dedicação, em devoção ao Senhor. É isso que nós pedimos em nome de Jesus. Amém. A palavra no Salmo 46 diz o seguinte: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, um socorro bem presente na tribulação. Portanto, não temeremos, ainda que a terra seja removida e ainda que os montes sejam transportados para o meio do mar. Ainda que as águas rujam e se perturbem, ainda que os montes se sacudam com o seu inchar, há um rio, seus córregos alegrarão a cidade de Deus, o lugar santo dos tabernáculos do Altíssimo. Deus está no meio dela, ela não será abalada. Deus a ajudará, e isso bem cedo. Os pagãos enraiveceram-se, os reinos foram movidos, ele proferiu sua voz, a terra derreteu. O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Vinde, contemplai as obras do Senhor, que desolações Ele causou na terra. Ele faz cessar as guerras até o fim da terra. Ele quebra o arco e corta a lança pela metade. Ele queima a carruagem no fogo. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Serei exaltado entre os pagãos, serei exaltado na terra. O Senhor dos exércitos é conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Esse texto veio ao meu coração na tarde de quinta-feira dessa semana, quando eu estava contemplando a cidade do Encanto, no mirante que eles construíram lá. Se você não conhece, essa pequena cidade fica depois de Pau dos Ferros, 14 quilômetros depois de Pau dos Ferros, é um pouquinho distante para chegar lá, mas quem puder passar ali, talvez em algum momento, vale a pena você desfrutar dessa bela paisagem. E enquanto estava lá em cima com uma família que me levou, justamente me veio à memória essas palavras e como que talvez a rotina, as atividades, o nosso ativismo pode roubar de nós a contemplação, a beleza, parar, desacelerar para desfrutar
daquilo que Deus já fez, tem feito por nós. Infelizmente, nós podemos sim esfriar a nossa fé por conta talvez de tantas outras coisas que nós podemos fazer na intenção de ser por ela. Já parou para pensar nisso? E isso, infelizmente, vai tirando de nós essa sensibilidade, essa gratidão, essa devoção. Enquanto eu olhava lá a Serra do Castelo, que vale a pena você ver lá de cima, eu pensava nisso, uma cidade tão pequena, mas assim, com tanta perfeição, com tanta grandiosidade da parte de Deus ali no entorno, e às vezes nós, inclusive na quarta noite, que eu nem esperava, na quinta noite que eu nem esperava ficar por lá, há muito tempo que eu não via um céu estrelado, como o privilégio que eu tive de ver. E esse é o nosso Deus, irmãos. Aqui nós acabamos de ler algumas palavras que reconhecem, que adoram, que entronizam o Senhor pelo poder que Ele tem, pela majestade que só Ele tem. Obrigado, irmão Antônio. E que isso não se perca na nossa vida. Eu sei que talvez em meio a uma selva de pedra a gente possa não ter tantos elementos, mas eu sempre costumo ouvir algum dos irmãos que de repente moram aqui, dizem assim, eu moro na cidade que tem praia, mas nunca vou à praia. Eu não sou de praia, eu sou de Serra do Campo, mas se você pode, faça isso, quebre um pouquinho a rotina em algum momento da sua semana, para ter um a sós com Deus, com a sua família, mas que a gente desacelere para estar com Deus, que a gente desacelere para contemplar os feitos do Senhor na nossa vida, porque senão a gente vai ser aí talvez um perseguidor de bênção e nós não fomos chamados para isso, porque nós já somos abençoados pelo Senhor, pela sua obra redentora na cruz. Ele é maravilhoso. E aí, pensando em toda essa jornada que nós já temos buscado aprender de Deus, no contexto da mutualidade, na escola dominical, nas demais reuniões, nos cultos aqui, tem uma palavra que eu queria justamente compartilhar com os irmãos, que eu creio que Deus vai falar conosco nessa manhã, e diz respeito a um elemento que também tem a ver, é um desdobramento da nossa mutualidade, que é a oração, que é a vida do crente quando se conecta aos outros irmãos. E eu ouvi de um determinado pastor que quando se reúnem 2, 3, a partir daí mais pessoas, pela causa do Senhor, enfim, com esse interesse de igreja, alguém vai orar para que Deus mude alguém desse grupo. Já parou para pensar nisso? E eu fiquei refletindo, pastor, exatamente como na mutualidade nós encontramos esse desafio. Porque quanto mais pertinho você chega, mais naturalmente você pode sofrer uma cotovelada sem querer querendo, ou um pisão no pé, no calo, e tantas outras particularidades da proximidade. E aí parece que a gente esquece um pouco desses riscos dessa proximidade, que é natural. Afinal de contas, nós somos seres dotados de emoções, de querer. Tenho certeza que Samuel já está demonstrando o querer dele nesses primeiros dias, né? Não, já está dizendo, e eles vão descobrindo os mecanismos para manifestar, né, as suas exigências, as suas condições. E assim somos nós, e nós nem percebemos em meio às nossas atividades, os nossos cronogramas. Mas em função disso, ou diante disso, algumas barreiras parece que vão sendo levantadas ou vão surgindo diante da nossa oração ao Senhor, da nossa vida de oração ao Senhor. E é nessa manhã que eu queria refletir com vocês a respeito do poder de Deus para derrubar essas barreiras entre nós. Agora pela manhã também, eu meditava numa canção diante desse esboço aqui, que certamente você já cantou muito, e era tão bom cantar, e talvez nem pensar direito assim nessa letra, em cultos de oração, ou em um momento talvez ali arrumando a casa, mais orando ao Senhor, cozinhando, que foi quando Cassiane cantou assim: Deus não rejeita a oração, oração é alimento. Oh, glória! Eita, e está lá, mexe o feijão, então louve, precisando louve, está sofrendo louve, seu louvor invade o céu. Boa parte do texto dessa canção é muito lindo. Só que talvez agora, depois de ter participado de tantas aulas na escola dominical, observando tantas pregações, você já parou para perceber, sem criar polêmica nem traumas, tá bom? Porque ainda a gente talvez corte alguns trechos e consiga cantar ainda, mas Deus rejeita orações sim. E que bom que Ele rejeita.
Porque nem sempre as nossas orações são as mais apropriadas, ou são feitas em um tempo certo, ou eu e você estamos no ponto certo para receber a resposta de Deus acerca dessa temática, ou oramos de uma maneira divergente do querer de Deus. Então, Cassiane, um abraço para você, Deus te abençoe, mas a partir de hoje, tenha calma. Mas nosso Deus, Ele é maravilhoso, Ele cuida de nós, Ele se importa com os detalhes da nossa caminhada. Mas está certo, está chorando, louve, está sofrendo, louve. A adoração é uma arma de guerra na vida do crente, não é não? Bom, então, naturalmente, nós podemos também, porque nós estamos em uma constante busca, em uma constante sede do Senhor, todas as manifestações da nossa vida, pode olhar, é por conta da nossa carência, de um vazio que só Deus pode preencher. Então, quando nós buscamos isso no trabalho, nos relacionamentos, no dinheiro, em uma congregação, nós buscamos, é sede de Deus sendo manifestada na nossa vida. E aí, nós podemos nos deparar aqui com Mateus 7, 7 e 8, onde Jesus disse assim: peçam e receberão, procurem e encontrarão, batam e a porta lhes será aberta. Pois todos que pedem, recebem, todos os que procuram, encontram, e para todos que batem, a porta é aberta. Perceba que nós encontramos aqui esses verbos pedir, procurar, bater em movimento, porque de fato é uma dinâmica real e contínua na nossa vida. Hoje nós passamos por algo com o Senhor, amanhã outra experiência, e aí sempre há uma renovação na nossa lista de prioridades, de desejos, de intenções, de busca com o Senhor. Só que existe aqui um contexto que a gente não pode desprezar, que é exatamente o mistério da oração sem resposta. Se eu perguntasse aqui, quantos têm testemunho de orações respondidas, certamente todo mundo levantaria a mão. Mas se eu dissesse assim, puxe o seu cardápio de orações não respondidas, certamente todos nós teríamos testemunhos para falar, experiências para demonstrar de como foi bom Deus ter rejeitado a oração da gente naquele contexto, naquele momento. Não estou fazendo apologia à aversão à oração, pelo amor de Jesus, não é isso. Mas nessa manhã eu creio que o Espírito Santo de Deus vai nos ajudar, vai nos ensinar a qualificar a nossa vida, a nossa devoção, para que as nossas orações sejam mais poderosas e eficazes, como o Tiago disse que é a oração de um justo. A oração de alguém que teme ao Senhor, que dedica-se ao Senhor e entende o que está orando e o que está pedindo. Então, naturalmente, parece que as pessoas que mais sofrem são aquelas que creem realmente que a oração move montanhas. Estão buscando incessantemente. Você chama para um clamor do meio-dia, ele vai. Você chama para uma oração aqui na frente, ele vem. Ele faz campanha, ele faz tudo. Cuidado só com as histórias do copo com água, do Vale do Sal. Cuidado, vigie. Mas, porque há uma esperança, há uma intensidade na vida desse cristão que entende que sim, se eu disser essa montanha, vá para ali, ele vai, em nome de Jesus, algo acontece. O problema não está nisso, o problema está exatamente no conteúdo da oração, na vida de quem está orando, em todo esse ambiente envolvido que se conecta à nossa mutualidade. Então, um determinado pastor norte-americano diz que, se o pedido for errado, Deus diz não. Se não for feito no momento certo, Deus diz calma. Se você estiver errado, Deus diz cresça. Mas se o pedido, o momento e você estiverem certos, Deus diz, vamos lá. Gravou isso aí? Então pare um pouquinho para pensar nessa manhã, tire a velocidade 2 do seu WhatsApp, da sua mente, e reflita sobre aquilo que você tem vivido com o Senhor. O que é que diante das orações que você tem tratado nesse altar, no secreto do seu quarto, onde você estiver, o que é que Deus tem dito para nós? As orações que você tem batido, buscado, pedido ao Senhor. O que é que Deus tem respondido para nós? E aí, um fator que eu queria trazer para nós nessa manhã aqui, para você já começar a considerar, talvez notar para refletir depois, pedidos inapropriados. Pedido inapropriado, o nome já diz. É você pedindo, talvez com uma boa intenção,
mas em um momento errado, ou uma coisa que não é de Deus para a sua vida. Nós temos 3, pelo menos, experiências aqui, desses pedidos dos discípulos de Jesus, que foram bem intencionados, mas eram inapropriados. Quando lá em Mateus, no capítulo 17, os versículos de 1 a 8, Mateus narra a experiência da transfiguração lá naquele monte, onde Jesus os chama, Pedro, Tiago e João, para vivenciarem uma experiência tão gloriosa. Eles tinham uma boa intenção, ficaram ali encantados com a manifestação gloriosa, e aí talvez até nessa boa intenção, mas o que eles disseram a Jesus? Jesus, tive uma ideia, vamos aqui fazer algumas cabanas para o Senhor, para Moisés, para Elias, e aí a gente fica aqui, está maravilhoso, está perfeito. Parece um momento de congresso que a gente fica tão jubiloso que não quer que acabe, vamos aqui. E aí, era um pedido talvez bem intencionado, mas inapropriado. Lá em Mateus 20, versículos 20 a 23, a mãe de Tiago e João chegou pertinho de Jesus e disse assim, Jesus, deixa eu dizer um negócio, olha, meus meninos são tão bonzinhos, dê um jeitinho de ir lá no céu, arrumar um cantinho assim ao lado do Senhor. Pedido talvez bem intencionado, inapropriado. Que mãe talvez não se pegou pensando ou fazendo isso em algum momento, não é não? E lá em Lucas, no capítulo 9, versículos 51 e 56, Tiago e João, os filhos de Zebedeu, passaram por uma situação também, onde eles se depararam com uma ingratidão, um comportamento ruim de um povo, e aí o que eles disseram a Jesus? Jesus, uma ideia, mande cair fogo do céu para esturricar esse povo tudinho aqui, o povo ruim, bom de peia, olha só, uma boa intenção, porque eles não queriam recebê-los, mas inapropriado. Então, nessa manhã, eu já queria convidar você a isso. Quais são, do seu atual portfólio de orações ao Senhor, que você tem colocado, mas talvez agora, passando aqui a vassourinha, tirando o pó, você percebe que é inapropriado. Há uma boa intenção, mas é inapropriado. Não querendo fazer nenhum tipo de stand-up gospel, mas eu lembro de uma experiência que eu vivi numa congregação que eu era membro, e tinha uma irmã sempre muito fervorosa, claro que assim, ela tinha um parafusinho um pouquinho com folga, e eu lembro que ela disse assim, com muito fervor e muito alto para toda a igreja ouvir naquele momento de oração de joelhos, e ela dizia, Jesus, me dê condição para eu comprar um machado para matar o desgraçado do meu marido. Misericórdia, o editor vai tirar essa fala depois, mas, olha só, era com muita intrepidez, com muito fervor. Irmã Maria estava lá de joelhos orando, e esse era um dos seus itens. Sem dúvida alguma, um pedido nem bem intencionado e muito inapropriado. Mas perceba, a ignorância que nós podemos cair e persistir em uma oração, em um pedido inapropriado, e talvez começar a achar que Deus não me ouve, o Senhor não me quer, Ele não se importa comigo. Bem, pedidos inapropriados. E aí, Deus é amoroso demais para dizer sim. Então, ainda bem que Ele rejeita algumas das nossas orações, porque nós, às vezes, não sabemos como pedir e nem temos noção do que estamos pedindo. E aí, pensando na nossa motivação, então, se a gente parar para pensar um pouquinho nisso, a maioria de nós nunca se aproxima de Deus para fazer um pedido ruim, não é? Em sã consciência, ninguém vai chegar para Deus mal intencionado ou querendo fazer algum tipo de pedido ruim, mas, certamente, pedidos inapropriados são os mais comuns. Quando, por exemplo, nós imploramos para Deus mudar uma determinada pessoa ao nosso querer. Que pai já não fez isso? Que filho já não fez isso? Que irmão? Marido, quem já de repente não orou dessa forma? Falei no início, 2, 3 pessoas em diante, alguém vai orar pedindo para Jesus transformar alguém, mas veja a nossa fragilidade ao nosso molde. Incomoda-nos um item no temperamento, no caráter, na personalidade, e você quer, não, olha, é fulano, ele tem que ser mais paciente, ele precisa ser mais organizado, ela não pode deixar a toalha, enfim, aí começa. E nós vamos insistindo nesse tipo de oração, buscando a intervenção do Senhor. E a grande questão é, para a glória de quem nós oramos, ou queremos o resultado dessa petição diante do Senhor?
porque isso já nos ajuda, irmãos, a fazer uma limpa no conteúdo do nosso clamor. Se não há uma intenção explícita e real para a glória de Deus, para a nossa edificação, para o nosso crescimento e edificação das outras pessoas, do seu GI, da sua congregação, ou seja, ela não transborda para melhorar a vida dos outros, então a gente precisa rever, a gente precisa reorganizar a rota, o conteúdo. Então, nós podemos enganar a nós mesmos, achando que petições egoístas são apropriadas, mas não podemos enganar a Deus. Ele sabe quando os nossos motivos são destrutivos e protege-nos contra eles, dizendo não. Você pode agora aí parar para pensar um pouquinho, olhar para trás, alguns dias, alguns meses ou anos, e agradecer a Deus por não ter atendido aquela sua oração? Então, antes de você, a partir de hoje, apresentar com mais intensidade, a partir de agora, com mais dedicação, as suas orações, as suas causas ao Senhor, pergunte se essa pauta traz a glória de Deus. Primeira questão, traz a glória de Deus? Deus é reconhecido na sua vida, as pessoas desejarão ver a glória, o caráter, o amor dele através do que você está buscando? Promove o reino de Deus? Ajuda, edifica as pessoas, te faz crescer espiritualmente? Se nós fizermos um ajuste desse, as nossas orações se tornarão muito mais qualificadas, conscientes, consistentes, maduras, e estarão aptas a você buscar, pedir, bater e ver o mover de Deus através da sua vida, porque a oração de um justo, sim, ela é poderosa e eficaz. Então, a oração nos purifica. Ela fala é na fala que tomamos consciência do que se pede, da real motivação. E aí é onde movemos o alvo que muitas vezes somos nós os mais carentes daquela intervenção. Então, esse exercício de colocar para fora em palavras diante do Senhor, vai trazendo para nós mais clareza dessa real necessidade, desse real interesse. Então, eu não sei hoje, você sabe, quanto é o seu tempo e a qualidade do seu devocional no seu a sós com Deus. Não sei se de repente você está num ativismo de chegar no culto aqui, hoje Jesus, cheguei, amém, já conecta, ou você chega, dobra os seus joelhos, ou você chega mesmo em pé, tem um tempo de oração ao Senhor, ou em casa, ou no carro, onde quer que você vá. Hoje nós temos esse privilégio do livre acesso a essa presença gloriosa e poderosa. Então, talvez, em meio à sua rotina, você não consiga ter um ambiente perfeito, de colocar um louvor, ajoelhar-se, calmaria, porque é aquele tirinete de panela no meio de casa, menino correndo, panela caindo, leite derramando no fogão. Enfim, talvez você não tenha as condições mais perfeitas para ali um jardim secreto. Mas aonde você estiver, com a inteireza do seu coração, que a sua busca seja intensa, real, sincera, pelos motivos corretos. Então, se você tem orado diligentemente por algo, sente resistência do céu, reavalie a causa do seu pedido. Deus pode ter algo em mente muito melhor para você. Amém? Reflita nisso, guarde isso no seu coração. Então, qualquer que seja o motivo, se o pedido estiver errado, Deus dirá não. Então, a questão é, às vezes a motivação está errada, mas no infinito do mistério das coisas, o resultado ainda pode ser não. A gente vê lá em Atos 12, quando Tiago é morto, Pedro foi preso e depois liberto milagrosamente, nós vemos exatamente o mistério dos desígnios de Deus. Porque para algumas coisas Deus tem resposta ali aos nossos olhos, porque para outras não. Como pode Deus, um Deus tão poderoso, uma manifestação tão intensa ali em Atos dos Apóstolos, um discípulo recebe um destino desse, o outro passa por uma outra experiência. Então, o nosso Deus, Ele é perfeito em todos os seus caminhos. Nós queremos, infelizmente, entender as suas ações no nosso modelo cronológico, racional, limitado. Mas os desígnios, os propósitos, os projetos de Deus estão acima de tudo isso.
Quando a gente olha, por exemplo, basicamente todo o conteúdo da nossa fé é muito abordado com as lições que o apóstolo Paulo trouxe para aquelas igrejas. E Paulo foi esse homem que sofreu a vida toda com o espinho na carne. Orou por diversas vezes que Deus tratasse isso dele, arrancasse isso dele. O que é que Deus disse para Paulo? A minha graça é suficiente para você. Então perceba que nós podemos sim estar com tudo ajustado, com uma oração, uma vida, mas o propósito de Deus para nós é superior. Ele é grandioso demais para que você encaixote em uma palavra, encaixote no seu modelo mental, encaixote na sua forma de descrever quem é Deus e o que é que Ele está fazendo por você. Amém? Então, antes disso, Apocalipse 21, 4, Deus nos promete, aí isso traz muita alegria ao nosso coração. Mesmo tendo que enfrentar esses tempos de espera, um agir que nem sempre nós compreendemos. Ele enxugará de seus olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem haverá mais pranto, nem lamento, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. Então o crente sabe que ele pode sim continuar enfrentando dor e sofrimento aqui, mas isso tem um fim. E se a glória da presença de Deus por toda a eternidade não for a nossa maior cobiça, a nossa maior intenção, nosso maior interesse, nossa maior prioridade de busca, nós ainda estamos precisando rever esse evangelho que acreditamos. Porque se você deseja muito mais aqui, esse plano, um bom emprego, bens materiais, conquistas que são terrenas, passageiras, corruptíveis, talvez você não parou e entendeu a dimensão ilimitada desse céu glorioso que Jesus tem para nós, conquistou para nós. Então que nós nos desesperemos por isso, choremos por isso, rasguemos os corações por isso, para sonhar com o céu. Eu não sei se você já passou por isso, mas é glorioso demais sonhar com as coisas do céu. Sonhar ouvindo a voz de Deus, sonhar imaginando essa glória, essa grandeza. Isso aviva o nosso coração. É isso que vai fazer com que eu e você caminhemos cada vez mais com devoção, com o coração aquecido, entendendo que a nossa dor, o nosso choro cessará. Mas é nessa eternidade gloriosa que Jesus virá buscar a sua noiva amada, preciosa, adornada, que o deseja mais do que tudo. Então, acerca desse momento inadequado, quando Deus diz calma, é exatamente porque ainda não é o momento, mas se você parar para prestar atenção, um calma é tão ruim quanto não é não? Pai e mães que estão aqui, quando manda o menino ou a menina aí, fulano, isso assim, tá, calma, já vou. Quando alguém manda você ter calma e você não quer ter calma, isso é tão pior quanto, não é? Então Deus também pode demorar para que desenvolvamos mais resignação, confiança, paciência, submissão. É todo um processo. E aí, irmãos, muitas recompensas espirituais, elas são obtidas por meios de dor, de sofrimento, das lutas, de confusão, de decepções. Isso aqui parece que às vezes está naquelas entrelinhas do contrato, que você só assina e nem para ler. Quando Jesus fala de tomar sobre si a sua cruz, é isso aqui que está lá nas entrelinhas. Parece que é uma alegoria que você acha assim, tomar a cruz. Aí quando a cruz começa a pesar, aí a gente chega, Senhor, não me ouves mais, o Senhor se esqueceu de mim. Está aqui nas entrelinhas. Muitas recompensas virão assim. Porque é nisso que o nosso caráter é forjado, a nossa fé se aprimora, amadurece, cresce. E em comunidade você tem condição para ter um amor mútuo, perdão mútuo, cuidado mútuo. É isso que a gente está aprendendo aqui na escola dominical, nessa temporada. E aí Isaías 55, 8 e 9, ele diz: porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como o céu é mais alto do que a terra, assim são os meus caminhos, mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos.
Então, quando há algo errado na nossa vida, aí isso aqui, de fato, é uma coisa que é só você e Deus. Ou então você precisa buscar ajuda pastoral para poder guerrear, para poder tratar essa dificuldade. Mas, todos nós temos sempre alguma área mais vulnerável, mais espinhosa, mais feia, mais podre. Estou falando uma assim, jogando, mas certamente temos mais. Por isso que nós precisamos desesperadamente da graça, do Espírito Santo nos ajudando, dando discernimento, livrando, podando, porque senão a gente se perde. Alguém até já falou em outro momento daquele vídeo da ovelhinha quando está lá, que se perde, se engancha, aí o pastor dela vai lá e tal, tira, ela volta a cair no mesmo buraco. Assim somos nós, que às vezes precisamos de fato ter a perninha ali quebrada, deslocada para poder trilhar pertinho do pastor, não se perder, não ir para outros abismos e prosseguir em caminhada com o Senhor. E aí nessa manhã eu queria que você parasse para pensar nisso. Se é um espinho que você considera na carne, se é uma patinha quebrada no seu coração, talvez agradeça ao Senhor nessa manhã, reconheça que a dor, esse peso, essa luta que você enfrenta pode ser sim Deus dizendo, você não sai de perto de mim. Tem que ser talvez pela dor um pouquinho mais, tem que ser talvez pelo aperto um pouquinho mais, mas Deus não quer que nenhum de nós nos percamos. Então, graças a Ele por tudo que nós temos vivido, por tudo que nós temos passado, porque tudo que temos recebido do Senhor, os nãos, os sims, o espere, o cresça, são manifestação do cuidado, da graça dEle sobre a minha e sobre a sua vida. E aí, é bom quando nós temos uma oração respondida, quando nós vemos, uma vez uma pessoa até chegou e disse assim, quando eu estava numa experiência e falando de alguns testemunhos, assim, como é que você faz? Porque tudo que você pede, Deus faz, Deus atende, como é? Aí disse assim, ei, olha, calma, não é nenhum tipo de trabalho, não é um tipo de compra, não é nenhum tipo... Bom, é tudo isso aqui que a gente está vivendo, mas nem sempre nós estamos com uma fé tão avivada, nem sempre a gente está tão em dia espiritualmente com o Senhor, não é? Mas nós não podemos deixar a peteca cair, isso é fato. Nós não podemos nos entregar. Ah, se é porque então eu tenho muito pecado, ou muita graça para o meu pecado, eu vou pecar mais? Se é porque Jesus, tinha um amigo que sempre dizia assim, quando a gente falava de alguma falha assim e tal, ele dizia, mas Jesus sabe. Eu disse, sim, claro que sabe, mas não é desculpa para que a gente caia numa vida rasa, rala, lá no chão, no fundo do poço, comendo a poeira dos outros. Deus nos chamou para uma vida plena, triunfante, cheia do Espírito Santo, cheia da alegria que o mundo não pode nos dar, da paz que esse mundo não conhece. É essa vida gostosa, gloriosa, na luta sim, mas gloriosa. Na peia sim, mas com gozo e alegria na alma pela presença doce de Jesus na nossa vida. Enquanto nós estivermos aqui nessa caminhada, nós entendemos, precisamos ter essa ciência, que enfrentaremos sim essas adversidades, mas no Senhor nós triunfaremos, nós venceremos e acessaremos essa eternidade gloriosa por sua bondade e graça. Agora, se nós tiramos isso da nossa frente, perdemos o alvo, facilmente qualquer outra coisa se torna um obstáculo entre você e seu irmão, entre você e o seu pastor, entre você e a sua casa, entre você e Deus. E aí, destruidor de oração, para a gente caminhar para o final, a respeito dessas barreiras que pode acontecer dentro da nossa vida em comunhão, da nossa vida como igreja, é a falta de oração. Não dá para ter oração respondida se você não ora, não é? Eu não oro, meu Jesus, estou entregando. Aí vai jogando, recortes. Talvez aqueles caixinha da promessa que você puxa, acha que já está lendo a Bíblia ali, é o seu devocional, né? Não sei quem lembra disso, mas tinha muito isso antigamente, até em forma de chaveiro, não é? Às vezes a gente acha, eu passo o dia orando, aí joga assim, torpedos para Deus. Deus chega ali, Deus. Também não é assim, né? Tem que ter uma dedicação, uma devoção, uma seriedade nesse tempo de busca ao Senhor. Então, a falta de compromisso com a causa pela qual você está orando, apresentando ao Senhor, faz com que a gente não ore esperançosamente, com determinação
e com fervor. Então, se eu não oro, eu não sei nem como é que eu faço quando recebo uma oportunidade e alguém diz assim: fulano, ore por nós. É horrível isso. Se eu não tenho vida, eu não sei nem como colocar as palavras diante do Senhor. Não sei se eu chamo Deus de você, do Senhor, como é que funciona. Então, Jesus nos ensinou o modelo. Nos deu o exemplo de uma vida de conversa com o Pai, de relacionamento com o Pai, de busca por agradá-lo. Então, o primeiro obstáculo é a falta de oração. E parece que quando nós sempre estamos em um momento de baixa performance espiritual, talvez lendo um pouco a Bíblia, orando pouco, quando a gente recebe assim, né, uma palavra de Deus e a partir de hoje eu vou reajustar, então aí quer tudo de muito. Não ora 5 minutos a partir de amanhã, é 1 hora, 5 horas da manhã, talvez o sono mais gostoso, não vai rolar. Faz pequenos gestos, mas para que isso seja implementado na sua vida. E aí você precisa, eu e você precisamos escolher um tempo de qualidade com o Senhor que funcione. Qual é o tempo que funciona para você? Alguns amigos assim brincam comigo porque a minha vida, eu sozinho, pessoa física, tirando assim Malu e Benjamin, só funciona de 4 às 6 da manhã. Depois disso, eu só dependo deles e meio que fico muito em função deles dois. Então, assim, se eu quero treinar, é nesse horário, de madrugada. Por isso que nenhum amigo mais quer correr comigo, pastor. Porque nessa hora eles estão dormindo. Mas é o que funciona para mim. Então, às vezes, de repente, eu respondo alguém na madrugada e tal. Aí, mas a essa hora você... Eu digo, é porque eu estava fazendo o devocional, acabei e tal. Pronto. É o que funciona para mim. Não estou dizendo que você tem que cair nisso. Porque é tão bom dormir às 4 horas num dia chuvoso assim, não é? Mas está lá. Tem alguém às 4, trabalhando, estudando, orando, fazendo qualquer outra coisa. Mas, enfim, escolha um tempo que funcione para você. Porque, olha, deixar para orar, prestes a dormir. Meu irmão, não venha dizer que você fechou os olhos, Deus, estou orando. Tá não, você já está ali, ó, cambaleando, chamando Jesus de Genésio, e aí está orando, fazendo qualquer coisa. Não dá. Dizer que vai orar deitado. Eu fiz muito isso, Senhor, estou orando deitado aqui, mas não funciona. Então, a falta de oração é um grande obstáculo para que a nossa vida de oração prospere e você tenha fervor enquanto ora. E eu queria convidar você a partir de hoje, nos nossos ajuntamentos. Você não assista culto, meu irmão. Você preste o seu culto. Não olhe quem dá glória a Deus mais alto que o outro, não se rasgue diante do Senhor. Derrame a sua alma e ore com fé, com intensidade. Ninguém vai sair contando o que você estava orando, não. Se sair, Jesus pega ele, depois se acerta, mas ore com intensidade, crendo na resposta do Senhor, no agir de Deus, diante de tudo isso que nós já temos aprendido aqui. E um outro destruidor de oração, um outro obstáculo, uma outra barreira, é o pecado não confessado. É o varrer para debaixo do tapete. Porque está tudo bem com a carcaça. Você se veste como um crente, fala como um crente, participa das reuniões de crente, mas só Deus sabe se a sua vida está sendo de crente. E aqui eu não me coloco numa condição, estou numa plataforma mais alta, mas está todo mundo aqui no mesmo piso, no mesmo barco. E ninguém solta a mão de ninguém. Porque nós precisamos muito uns dos outros. É muito fácil. Quando eu refletia na lição passada sobre, quando Paulo fala sobre Onesíforo, esse crente que o ajudou, que teve perto dele em um momento talvez mais vergonhoso, de prisão, de julgamento humano, de talvez ali distorção do seu testemunho. Paulo deu um bom testemunho desse irmão na fé, que esteve ao lado nos piores momentos. Como é que você quer ter irmãos na fé, amigos mais chegados que irmãos, que estejam com você no sangue e no fogo? Construção com intencionalidade. E os nossos pequenos grupos proporcionam exatamente isso. Só dá para saber quem está pertinho. Só dá para entender quem está junto, quem conhece, e isso tem sido maravilhoso testemunhar. Mas o nosso pecado, sim, ele corta a nossa comunhão com Deus. Isaías 59:2 diz, mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados esconderam o seu rosto de vós, de modo que vos não ouça. Então, não tem para onde correr. A coisa é séria no tocante ao pecado.
O terceiro dificultador, a terceira barreira, aí eu queria que talvez isso não tivesse na Bíblia. Você já tem algum versículo na Bíblia que você não queria que tivesse lá? É essa história do perdão, que é a lição que já o professor Cristiano vai trazer. Ei, professor, não tem como não cortar isso? Disse o pastor reeditar. Tem não. Não tem como. A palavra de Deus, ela é inerrante, ela é perfeita. E uma vida sem perdão não tem como ter mutualidade na congregação, dentro de casa, onde quer que você vá. Isso é muito difícil. Mateus 5, 23, 24. Portanto, se estiveres apresentando a tua oferta no altar, mas homem, era para parar aqui ou ter alguma outra coisa, mas não adianta. Pode ser a música mais bonita que você chore, pode ser a oração mais intensa aqui no altar, mas aí Jesus continuou. E aí, você se lembrar que seu irmão tem alguma coisa contra você, que a sua mulher está com raiva de você, que o seu esposo, que seus meninos, você tem que voltar lá e pedir perdão, acabou com a vida da gente, porque você vai ter que morrer para você mesmo e voltar lá e reparar as coisas. Ai, meu Deus, como é espinhoso esse evangelho, mas é glorioso, porque quando isso é implementado na nossa vida, nós recebemos uma libertação, parece que a gente ascende aos céus. É o caráter de Jesus se manifestando em nós, se moldando, nos transformando. Por isso que Paulo chegou ao momento de dizer assim, olha, essa coisa funciona tanto que eu nem me reconheço, não sou eu quem vivo mais, mas é Cristo quem vive em mim. Que a nossa busca seja essa, a um ponto de alguém olhar e dizer, mas por que você é tão bom, hein? O que você está querendo? Eu só estou fazendo o que Jesus faria. Eu lembro sempre, diante de algumas situações, quando o pastor Gerson disse que ele vai pisar 1 milímetro fora da linha, a irmã na hora ele diz, né? É isso que Jesus faria no seu lugar? Aí acaba com tudo, né, pastor? Acaba com tudo no bom sentido, né? Porque nos ajuda. Bom, e aí Jesus continua, deixe tudo ali. Não importa o louvor, não importa a pregação, não importa a oração, deixe tudo e vá se reconciliar primeiro com seu irmão e depois venha apresentar a sua oferta. Sim. A nossa comunhão é mais importante aqui sim do que essa entrega, do que essa música, do que essa adoração, do que usufruir de um bom culto. Então que Deus nos ajude, que o Espírito Santo de Deus quebre o nosso coração, para a gente engolir o nosso orgulho, que não é fácil. Quem disser, ei, perdoar é fácil demais, não. Quem disser abrir mão disso aqui, da sua justiça própria, é fácil. Mostre aqui, porque não é. 1 de Pedro 3,7, maridos, honrem as mulheres, para que não sejam impedidas as vossas orações. Eita, parece que o caldo é mais grosso para os homens, né? Mas está aqui. Como isso é sério, como isso é forte em relação a essa vida de oração. Mateus 25, 31 a 46, né, Jesus nos ensina a fazer o bem para os nossos irmãos e irmãs. Ele ensina que fazer isso pelos demais irmãos e irmãs, seja do seu GI, da sua congregação, de onde quer que você vá, é o mesmo que fazer por ele. Então isso tem que estar claro na nossa mente, na nossa vida. Então, Efésios 4:32, você pode ler depois, Colossenses 3:13, fala sobre essa necessidade do perdão, que tem tudo a ver com a nossa aula de hoje. Então, assim como Deus nos perdoou, a gente precisa buscar, liberar, vivenciar o perdão. 1 de João 2,9, aquele que diz estar na luz e odeia o seu irmão, está nas trevas. Então não há motivo em tentar orar se nós estamos empenhados em viver em conflito com alguém. Dá até para postar no Instagram, viu isso aí? Ouça bem, não adianta se empenhar numa vida de oração, nem vai funcionar, nem vai rolar, se você tenta viver infernizando a vida de alguém, prejudicando intencionalmente e trazendo uma roupagem de que não é, mas você sabe que é. Espero que isso não aconteça na nossa vida aqui, mas infelizmente, sem perceber, a gente pode estar fazendo isso, intencionalmente, querendo ver o outro se dar mal, torcendo para que o outro se prejudique. Então, não tem como uma vida de oração prosperar em meio a um coração que está jorrando isso. E aí, Paulo escreve lá em Romanos 12:18, que se for possível, quanto depender de vós. Porque tem horas que foge disso, né? Não depende só da gente. Mas no que depende de nós, tenha paz
com todos os homens. A quarta barreira aqui é o egoísmo. Então, quando você ora só por você? Você parou, gravou o nome, alguém diz assim, ei, meu irmão, ore por mim. Ah, tá bom, vou orar. Você já disse, vai orar sabendo que não vai orar. Isso é tão feio, né? Tá bom, meu irmão, diga aí de novo, como é seu nome, o que é o pedido. Grave, leve a sério. Ninguém brinca com pedido de oração. Se está pedindo é porque a coisa é séria. Então, quando nós nos dedicamos nesse tempo, quando você vem ao altar do Senhor, você ora só por você? Você ora por quem mais? Então, o egoísmo é um outro fator que bloqueia, destrói a nossa oração. Tiago 4,3 diz, pedis e não recebeis porque pedis mal, para o gastardes em vossos deleites. É quando a gente está muito interessado só no nosso benefício próprio. 5, o descaso. Seria aqui uma outra barreira, um outro destruidor de oração. Provérbios 21,13 diz que quem tapa seu ouvido ao clamor do pobre, também clamará e não será ouvido. Isso tem tudo a ver, inclusive, com as lições que a gente está vendo lá no GEIS, sobre como a gente pode e precisa ser uma igreja mais compassiva, mais empática, mais sensível, ouvir a dor do outro, se importar, chegar junto. Eu lembro de uma vez, conversando com uma determinada pessoa aqui, aí ela dizia assim, mas eu amo ações sociais, eu preciso me gastar. Eu olhei assim, aí eu olhei, eu fiquei, mas você sabia que a igreja tem um ministério de compaixão? Sabia que a igreja tem os anjos da manhã e tantas outras coisas? Por que você não se envolve? Não, porque eu quero algo mais, falácia. Então, meu irmão, minha irmã, deixe de querer, nem de querer usar esse termo aqui, mas cuidado com essa coisa de querer lacrar, de querer abafar demais, ter um discurso, faça o que está mais perto aqui, abençoe, seja a bênção para quem está ao seu lado. Então, se você quer ser instrumento de Deus, mas eu não posso de madrugada ir lá nos anjos da manhã, então traga aqui os agasalhos, hein, Austrália? Traga o pão, traga o leite, o queijo, o que for, mas você tem condição sim de ser um instrumento do Senhor, começando aqui na sua casa. E por fim, uma fé inadequada. Tiago diz no capítulo 1, versículos 5-8, que se a sua fé, se você está inconstante, se falta uma maturidade, ore pedindo a Deus para ajustar você, para trazer equilíbrio, para te dar uma fé madura. E orar na certeza de que Deus é capaz de agir por você. Como é maravilhoso, meus irmãos, a gente poder ouvir de alguém, de algum outro irmão, que naquele determinado dia, num dia pesado, num dia nebuloso, você foi um canal de Deus naquela vida. O seu toque, o seu abraço, a sua oração, a sua palavra fez a diferença na vida daquele irmão e daquela irmã. Temos buscado intencionalmente melhorar o clima, a cultura, a manifestação da mutualidade na nossa igreja local, para que ela seja uma igreja amante do Senhor Jesus, com dedicação, com paixão, com fervor, e que as pessoas vejam isso através de nós. Então, quando a nossa vida está errada, Deus diz, antes de atender seu pedido, quero que você cresça, abandone este pecado, mude de atitude, pare com essa prática, acabe com esse padrão, saia desse redemoinho, reconcilie-se naquele relacionamento, arrependa-se, quebrante a alma, aceite o perdão. Malaquias 3,10, cresça e farei prova de mim, abrirei as janelas do céu para vocês, derramarei tantas bênçãos que não haverá espaço para guardá-las. Amém? Amém, meu irmão, minha irmã. Isso é glorioso. Isso é o que o Senhor nos garante. Então, tem muito mais de Deus para que eu e você desfrutemos dos benefícios, do privilégio, do presente dessa comunhão. Então, não esqueça, a partir de hoje, a partir de agora, quando o pedido é correto, quando o momento é adequado e quando a pessoa está correta, Deus diz, vá. Minha oração é para que o seu coração queime de amor pelo Senhor Jesus, para que a sua vida de oração seja realidade e para que você desfrute do melhor de Deus na sua vida a partir de agora. Deus te abençoe, eu agradeço em nome de Jesus. Vamos orar?
Pai, nessa hora nós te agradecemos pelo teu cuidado, Senhor, pela tua palavra, por cada um dos irmãos que nessa manhã pôde dedicar esse tempo e buscar o crescimento do Senhor. Pai, nós te agradecemos porque o Senhor não nos deixa como estamos, nos ama como somos, mas nós ainda queremos muito mais, Senhor. Chegar mais perto, estar mais junto e ser transformados, semelhantes ao Senhor. Ajuda-nos nas nossas fraquezas, nas nossas dificuldades, e que a palavra, Deus, dessa manhã, ela seja guardada no coração e seja vivida nos desafios das próximas horas deste dia e no decorrer dos próximos dias. Pai, usa-nos, enche-nos com o Teu Espírito Santo. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém.